E nessa série de entrevistas que o ABC do ABC vem realizando com os candidatos a prefeitos da nossa região, hoje vamos falar com o Paulo Serra, ele que é prefeito de Santo André e candidato à reeleição. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Odair, boa tarde a todos os amigos do ABC do ABC. Obrigado por esse espaço, por essa entrevista. A gente que agradece. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão que está chegando ao fim agora do senhor? Olha, Odair, o saldo é muito positivo. A gente sabe que falta muita coisa ainda, que a gente tem grandes desafios e é isso que nos anima a continuar, a colocar novamente o nosso nome à disposição das pessoas aí para essa eleição de domingo. No entanto, a gente tem uma convicção muito grande que a cidade reencontrou o caminho, né? A gente conseguiu limpar o nome da cidade, reduzir as dívidas em 80%, recuperar a credibilidade de Santo André, que era tão importante, e o resultado disso são ações, obras que melhoram a vida das pessoas, né? Nós temos hoje em execução e já entregues mais de 1 bilhão e 100 milhões de obras, né? Viadutos, avenidas, asfalto, iluminação, creches, unidades de saúde, campos, equipamentos esportivos, os símbolos da cidade recuperados, né? Carlos Gomes, Paranapiacaba, enfim. Tem muita coisa que saiu do papel e que está em obras, né, em andamento, e as pessoas resultam, né, para as pessoas essas obras mais qualidade de vida. Então, isso que é o que nos anima a continuar, e isso faz o saldo, né, desses 4 anos, apesar de todas as dificuldades, né, o início difícil, cidade quebrada, desestruturada, sem capacidade financeira, e esse ano também a pandemia, né, que pegou todo mundo aí, não tem manual de instrução para o vírus, né, a gente teve que aprender com os especialistas, encarar essa pandemia junto com a nossa gente, mas mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, a gente tem uma clareza de que janeiro de 2021, se a gente tivesse a oportunidade de continuar, a cidade começa uma nova gestão muito melhor do que estava em janeiro de 2017. Então o saldo, apesar dos desafios, apesar ainda dos problemas que a gente tem que enfrentar, o saldo é bastante positivo. O senhor já falou até um pouquinho das dificuldades, mas quais as dificuldades que o senhor enfrentou nesses 4 anos? Olha, inicialmente foi reorganizar a cidade, né, em todos os aspectos, econômico, financeiro, orçamentário, estrutural, né, a cidade estava completamente bagunçada, né, dinheiro público sendo mal utilizado, a gente cortou cargos, cortou privilégios, acabou com desperdício, regalias, né, carro oficial de luxo, imóveis alugados, ociosos, cargos a gente reduziu 40% o tamanho da máquina, 12 milhões de economia em folha de pagamento. Então isso tudo foram os obstáculos que a gente enfrentou no início, e aí com a casa em ordem foi tirar os projetos do papel, né? A gente recuperou essa capacidade de investimento da cidade, e aí a cidade pôde novamente fazer parcerias com o governo do estado, com o governo federal, com bancos internacionais, e conseguimos entregar as 8 creches, serão 10 até o final do ano, conseguimos 22 unidades de saúde modernizadas e novas, a Avenida dos Estados, o Viaduto Adibichamas, a Avenida Luiz Inácio de Anhamelo, regularização fundiária, mais de 5 mil escrituras, a produção habitacional também, né, que foi mais de 1.000 residências, apartamentos entregues. Então, as coisas começaram a andar, né, apesar dessas dificuldades que basicamente estavam na desestruturação, desorganização da cidade e o problema financeiro que a cidade vivia. Com a recuperação do nosso rate de E para D, de D para C, e hoje ele é B+, a gente resgatou a credibilidade financeira da cidade e aí destravou uma série de investimentos. Além disso, do início, né, como você perguntou, eu tenho que falar desse ano por conta da pandemia, né, que a gente tinha uma perspectiva esse ano muito positiva de entregas, de uma recuperação econômica macro muito significativa. O país estava pronto para crescer, para gerar empregos, e aí o vírus nos obrigou, o mundo, na verdade, né, foi obrigado a pisar no freio, mas Santo André também se saiu bem, porque a nossa gente ajudou, ficou em casa, todo mundo, quando precisava isolar, se isolou,
e deu tempo da gente tirar os hospitais de campanha do papel, equipar a saúde, e a nossa cidade já salvou mais de 19 mil vidas, só nos nossos hospitais, mais de 7 mil pacientes que foram curados da Covid, e a gente continua nesse caminho, evoluindo. A cidade foi da fase vermelha para laranja, da laranja para amarela, da amarela para verde. Até o final do ano a gente vai para a fase azul, porque os índices estão diminuindo, a doença está sob controle e a gente, apesar de todos esses desafios, a gente tem conseguido, junto com a nossa gente, evoluir mesmo com a pandemia. Nesses 4 anos aí, algumas coisas tenho certeza que ficou faltando do plano de governo, né? Nesses 4 anos aí, para a próxima gestão, né? O que a cidade mais precisa, na sua opinião? Olha, primeiro, do plano de governo a gente cumpriu praticamente 98%, 97% do que está lá no nosso plano de 2016. E aquilo que ainda não saiu do papel de forma definitiva, e aí não é desculpa, você me conhece, mas não dependeu exclusivamente do município, que é a linha 18 e a estação Pirelli. Essas duas estão lá no nosso plano de governo. A pandemia atrapalhou, principalmente no caso da estação Pirelli, que já estava bem encaminhado, uma PPP, uma parceria público-privada, e aí com a pandemia, né, os parceiros privados acabaram pisando no freio, né? Acredito que o ano que vem a gente consiga retomar, mas é uma frustração, porque essa estação ela é muito importante para a cidade, ela muda o eixo de transporte público da cidade, né? Ali no final do corredor Guarará, da Vila Luzita, a gente tem uma estação de trem, pode mudar muito a mobilidade urbana de Santo André, e a gente vai continuar insistindo nisso, mas os principais desafios foram, na verdade, surgiram com mais força por conta da pandemia. A educação, que vai ter que ter uma reposição, uma melhoria, um investimento maior. Nós já estamos preparando isso com tablets, com internet para todos os nossos alunos, além do ensino integral, que está sendo preparado para o ano que vem, para a gente repor o prejuízo pedagógico que pode ter ocorrido nesse ano por conta do coronavírus. E a relação de capacitação, emprego e renda. Isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios. A gente tem uma perspectiva muito positiva, porque com a recuperação da credibilidade da cidade, a gente recebeu mais de 1,5 bi de investimentos privados. Então a Pirelli, a Rod, a Solvay, a Braskem, além de grupos novos como a Coca-Cola, como a Van, a MB Gus construindo lá mais de 30 galpões lá na Avenida dos Estados. Então tem uma perspectiva positiva com o parque tecnológico que a gente tirou do papel, mas a gente quer investir ainda mais, né, para qualificar a mão de obra. O Escola de Ouro, né, que é um programa que é liderado pela Ana Carolina, que tem uma meta de formar 10 mil alunos no ano que vem. Era meta para esse ano, mas aí também por conta da pandemia nós tivemos que adiar. Mas para o ano que vem a gente quer formar 10 mil alunos e todos esses já vão para o mercado de trabalho para serem empregados. Então, os dois desafios que se colocam, educação e a questão da renda, do emprego e da geração de oportunidades. Por que Paulo Serra mais 4 anos à frente do município? Porque acredito que a cidade se reencontrou, Odair. A cidade está cada vez mais com a nossa cara, com a cara da nossa gente. Hoje eu sou prefeito, mas antes disso eu sou um morador da cidade. Nascido aqui, criado aqui, crio minha filha, minha esposa, minha família, toda é de Santo André. E a gente tem essa ligação que mesmo quando eu deixar de ser prefeito, ela vai continuar. E isso gera um compromisso, uma obrigação de fazer o melhor. Eu continuo indo na padaria, jogando meu futebol, na feira, na igreja. Eu continuo vivendo a cidade junto com cada morador e moradora de Santo André. E eu quero que isso continue. Eu tenho um respeito, um orgulho, né, muito grande, uma honra muito grande de ser prefeito da cidade. E a gente quer continuar justamente porque aqui tem um andreense que se dedica hoje 100% do tempo e do seu empenho e de tudo aquilo que está, né, dentro das nossas possibilidades para fazer a vida da nossa gente na cidade melhorar, de criar uma cidade com mais qualidade de vida, com mais pertencimento, com mais orgulho. E isso tem acontecido. A gente sente isso das pessoas na rua.
sabendo que falta muita coisa ainda, né? Mas também tendo uma certeza muito grande de que a gente reencontrou esse caminho. O senhor já falou um pouquinho, mas como foi o enfrentamento da pandemia em Santo André? Foi o maior desafio da minha vida, né? Foi muito difícil porque, além de toda a responsabilidade que envolve uma cidade de mais de 721 mil habitantes, a questão do vírus ser desconhecido da ciência, até hoje, né? Ele ainda, claro que ele já está muito mais estudado, mas imagina em março, né, quando ele chegou, que a gente tinha pouca informação, mas a gente criou uma grande equipe e, além disso, a confiança das pessoas. Isso foi, Odair, fundamental. Quando a gente foi lá, com toda a transparência, colocamos a cara, fizemos as lives, né? A gente fez mais de 80 lives sobre Covid, né? E as pessoas confiaram na nossa liderança para a gente poder guiar esse processo. E deu certo. A cidade de Santo André é uma referência internacional no combate ao Covid. A nossa taxa de letalidade, de casos graves, está caindo bruscamente, graças a Deus e graças à nossa gente. O uso da máscara, né, através do programa que a Ana Carolina conseguiu junto com as costureiras, mais de 800 mil máscaras distribuídas, os pit stops da prevenção, a testagem em massa, uma série de medidas que deram certo e que estão fazendo a gente vencer o coronavírus. A batalha, a guerra, a gente só vence com a vacina, que vai chegar e está chegando. Mas foi, sem dúvida nenhuma, o maior desafio da gestão e da minha vida, não só como andreense, como pai de família, mas como prefeito. Quais são os desafios para os próximos anos? Acredito que seja manter a cidade nesse caminho, né, no caminho da credibilidade, no caminho do investimento, das boas práticas administrativas, continuar o resgate desse orgulho, desse sentimento de amor das pessoas com a cidade, desse pertencimento tão importante, né, e vencer alguns desafios que estão colocados, como o déficit habitacional, né, como essa questão do ensino integral, que para nós é uma questão muito importante, e a questão do emprego. Nós sabemos que a pandemia acabou gerando uma massa maior de desempregados em todo o país, e a gente quer, nos próximos 4 anos, fazer uma cidade vivendo a pleno emprego. Quer seja o emprego da mão de obra não tão qualificada, da mão de obra, né, que pode ser num curso técnico, numa escola de ouro, numa capacitação rápida, ou daquela indústria 4.0, né, de tecnologia, que envolve mais valor agregado. A gente vai trabalhar em todas as frentes, recuperando os eixos logísticos da cidade, para que Santo André seja uma cidade do pleno emprego. Parte financeira. Como estão as finanças da cidade para enfrentar esses próximos anos? É claro que com a pandemia a arrecadação chegou a cair 30%. Né? Foi um baque muito grande, muito duro. A gente trabalha muito com planejamento e quando o vírus chegou, claro que a gente teve que replanejar, né? Não tinha como planejar antes, né? O orçamento tem que ser votado até 31 de outubro do ano anterior, do exercício anterior, então imagina, 31 de outubro nem se falava em coronavírus, né? E aí em março o mundo estava praticamente todo paralisado. E agora a recuperação também foi rápida, esse é o ponto positivo, né? A gente teve mesmo em Santo André a questão da economia em V, né? E está se mantendo isso. O mês de outubro já foi um outubro em índices muito parecidos com o outubro do ano passado, na questão da arrecadação. E a gente espera que continue assim, que a gente consiga crescer, né? De uma forma geral, a cidade que devia 5 bilhões, hoje deve 1 bi e 100. Ou seja, nós reduzimos em 80% a dívida. Foi isso que fez a cidade respirar. A gente quer manter isso, cada vez mais reduzir esse estoque de endividamento, né? E fazer com que a cidade troque essas dívidas improdutivas por investimento, que foi o que a gente fez nesse pacote de obras. E assim continuar. É normal a cidade ter financiamento, é normal a cidade ter crédito com órgãos de crédito internacionais e também federais, mas que isso gere para nossa gente investimentos na qualidade de vida, né? Quando a gente faz um endividamento para construir um viaduto, ele faz sentido. Agora, quando a gente endivida a cidade para pagar juros de uma dívida que foi lá da década de 90, por falta de defesa judicial, por exemplo, aí não faz nenhum sentido, é dinheiro jogado fora. Hoje, por conta da pandemia, o que é mais prioritário? Saúde, educação ou economia? Eu acredito que são complementares hoje, né? A saúde já teve e sempre vai ter o papel de prioritário.
Isso não tem, porque vidas humanas não tem discussão, né? Mas o foco na saúde, hoje a cidade está preparada para enfrentar a pandemia, né? A gente chegou no máximo a 75% de ocupação de leitos, hoje nós estamos perto de 30%. Então nós temos uma estrutura hoje, efetivamente, uma equipe muito capacitada, que está pronta, né, para enfrentar e já conhece muito mais também os procedimentos, né? Pra você ter uma ideia, a nossa média de internação de coronavírus eram 15 dias, hoje é 6. Porque a equipe também já conseguiu, né, entender como é que é, qual o melhor tratamento, de acordo com a característica, com o sintoma, né? Então, eu acho que essa questão de priorizar a saúde, ela se mantém, mas hoje complementar a educação e o emprego. Até porque também a educação tem relação com a saúde, né? A gente tem que fazer uma retomada, a gente está programando isso, né, a partir do ano que vem, de forma efetiva, e também a geração de empregos, que a gente já falou aqui, é fundamental para as famílias também conseguirem manter a sua vida com o padrão que elas tinham antes, né? Então, a gente tem que ver disso também oportunidades, a gente tem que qualificar as pessoas para essas novas oportunidades que surgiram, né? Por incrível que pareça, teve muitos ramos da economia que cresceram na pandemia, né? Hoje mesmo eu tive em uma empresa de locação de máquinas, de obras, e o proprietário falou claramente, a gente aumentou o nosso movimento aqui 30% a 40% durante a pandemia. Então, a gente também tem que enxergar essas novas oportunidades. Mas saúde, educação e economia são complementares e fundamentais. Em termos eleitorais, como o senhor enxerga o cenário político em Santo André hoje? Eu acredito que o cenário seja um cenário com escolhas muito fáceis, entre o presente e o futuro, que a gente representa, e o passado, né? Com todo o respeito do processo eleitoral, a gente respeita muito, aliás, a nossa campanha é a única que não fala mal de adversário, a gente não critica adversário, a gente tem uma campanha exclusivamente propositiva. Você não vai me ver, você pode procurar aí, não tem vídeo criticando ninguém, falando mal de ninguém, criticando proposta de ninguém. Por mais absurdas que a gente ouça, às vezes, algumas propostas que a gente sabe que não vão sair do papel, porque são impossíveis de serem executadas, mas a gente não critica. Agora, de uma forma geral, é isso, é o presente que a gente sabe que evoluiu e que pode evoluir ainda mais para um futuro mais seguro, com um futuro com caminho já traçado, ou escolhas que representam gestões que já tiveram oportunidades, né? Todas já tiveram, com muito respeito, e as pessoas têm clareza para escolher. Para a gente finalizar, o tempo é curto. Sim, né? Passa rápido. Passa rápido, o senhor também está em campanha, Sim. Correndo, né? Considerações finais, por gentileza. Eu quero só agradecer a oportunidade aqui do ABC, você, Odair, pessoalmente, pela cobertura que você fez durante todos os nossos eventos. Aí você esteve presente, levando informação para as pessoas, que para nós é muito importante. E queria agradecer muito o carinho, a dedicação do andreense, a confiança do andreense na nossa cidade, na nossa gestão, a compreensão nos momentos difíceis, porque hoje eu, Ana Carolina, em todos os locais que a gente visita, frequenta e anda na cidade, né, mesmo em campanha, né, a gente é recebido com muito carinho, né? Então eu só tenho a agradecer a confiança do andreense e, claro, estamos muito animados para continuar, e se puder contar com o seu apoio, com a sua confiança novamente, de toda a família, a gente agradece muito, porque a gente ama essa cidade, sabe que ela está no caminho certo e queremos que ela produza mais qualidade de vida para a gente poder viver cada vez melhor na nossa amada Santo André. Obrigado. A gente que agradece e, claro, quer saber as principais notícias, acesse www.abcdabc.com.br. Até a próxima.